Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauber e hoje vai ser mais um vídeo sobre Synology NAS. Nesse vídeo específico nós vamos mostrar como que você pode instalar o seu Synology Photos. Além do mais, você pode configurar esse Synology Photos de modo em que seja local, específico para o usuário, ou pastas compartilhadas, de modo em que mais que um usuário tenha acesso a essa pasta. Além do mais, nós vamos mostrar como você pode configurar o seu Synology Drive, de modo em que, se por acaso você estiver viajando e tiver uma câmera digital, você pode remover o cartão de memória dessa câmera, colocar no teu computador e depois disso, essa pasta que foi copiada no seu computador vai fazer backup automaticamente no cloud. Desse jeito, você não tem o risco de perder seus dados, perder suas fotos e tem pelo menos em 2 lugares salvados. Lógico, você pode ainda configurar que ele vai deletar no teu computador e vai deixar só naquela pasta específica do cloud, de acordo com sua preferência. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Primeira coisa que nós vamos fazer é nós vamos entender como que é o sistema. Nesse caso, o sistema que eu estaria utilizando seria o DSM 7.2, na qual está rodando com uma máquina virtual dentro do meu Synology NAS. Eu acabei de fazer essa configuração, então não tem praticamente nada. A única coisa que eu fiz até o momento foi vir aqui no painel e criar o usuário. Além do mais, eu criei o meu External Access chamado SauberLab, na qual, se eu quiser acessar externamente, eu posso acessar o meu usuário SauberLab utilizando esse clickconnect.com. Não se preocupe, mais para frente eu vou explicar como funciona esse sistema e quais são os lados positivos ou negativos desse sistema. Mesmo assim, isso é o suficiente para o momento para a gente conseguir ter o acesso externo. Então, como eu falei, eu tenho meu usuário SauberLab e eu criei um usuário chamado Alan. Primeira coisa que eu vou fazer para configurar o meu Synology Photos é criar pastas para cada usuário. Para fazer isso, eu iria vir nessa função como Home User. O que significa? Se eu vim aqui na parte de Shares, ele vai criar minha pasta Homes. Essa pasta Home significa que cada usuário vai ter uma pasta específica para ele, na qual ele pode manter todos os arquivos específicos para ele. A não ser que você tenha acesso como administrador, um usuário não vai ter acesso a outra pasta. Então, se eu vim aqui, clicar em File System, e a clicar como Home, eu teria o meu administrador, na qual está desabilitado no momento, teria o meu usuário Alan, que seria um usuário, e o meu usuário SauberLab, que seria o meu administrador. Então, para a gente fazer essa instalação, a primeira coisa que nós temos que fazer é instalar o Synology Photos. Para fazer isso, nós vamos vir aqui e vamos abrir no nosso Pack Center e vamos procurar o Synology Photos. Para isso é simples, simplesmente você coloca Fotos e dá Enter e ele vai aparecer Synology Photos e você pode apertar Instalar. Essa instalação pode demorar um pouco mais tempo, dependendo da velocidade do seu NAS. Mesmo assim, nós terminamos de fazer essa instalação. Agora nós podemos vir aqui e abrir. Primeira vez que você abrir, ele vai aparecer as informações que você pode ir para frente, para frente, para frente, para frente e começar a funcionar. Então, até o momento, nós terminamos de instalar o nosso Synology Photos e nós podemos começar a acessar e colocar informações nele. Aqui, se a gente voltar e vir aqui na nossa parte de File System e clicar no nosso usuário, vai aparecer uma pasta chamada Fotos. Lembrando, se eu vir aqui e abrir, ele vai ser uma pasta Fotos, na qual é específico para o usuário SauberLab. Se por acaso eu quiser acessar as fotos com o meu usuário Alan, ele não vai ter acesso às mesmas fotos. Então, vamos fazer um exemplo. Eu vou vir aqui e vou pegar essas fotos e vamos rolar essas fotos. O que significa? Ele vai vir aqui e vai começar a fazer o upload de todas essas fotos, de modo em que eu possa acessar essas fotos. Ao mesmo tempo, se eu vir aqui e clicar na minha pasta SauberLab, ele vai aparecer Photos Library, e abrir a meu Photos Libraries, ele vai aparecer por dia. Então vai aparecer 2023-08, e aqui seria todas as minhas fotos, na qual está organizado pelo nome. Outra coisa interessante é que, se eu dar uma olhada, eu tenho meu CR3, que seria meu RAW, na qual tenho o tamanho de 34 MB por foto, e aqui teria minha foto 9.6 MB. Então, se eu vim aqui de volta no meu Synology Photos, ele já apareceu as fotos que eu tenho. Porque teria uma foto e o meu RAW, uma foto e o meu RAW, aparece basicamente duas fotos iguais. Eu tenho a minha foto, na qual eu tenho a minha informação aqui, e se eu vim para o lado, eu teria a mesma foto, porém um seria em formato JPEG
e outro seria em formato CR3. Por isso eu tenho duas cópias da mesma foto. Perfeito, até o momento esse usuário específico tem acesso às fotos. Porém, eu não quero que só esse usuário tenha acesso. Eu quero que quando eu faço login com o usuário Alan, eu vou ter acesso a essas fotos para poder editar elas, ou pelo menos para poder trabalhar compartilhamento. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no meu S de Sauber Settings, vir aqui e colocar Share Space. Se eu vim aqui ativar esse Share Space, significa que agora todos os usuários que estão ativados nesse Share Space vão ter acesso às fotos no meu Share Space. Ao mesmo tempo que ele está criando esse Share Space, ele vai criar uma pasta específica chamada Fotos. Você poderia mudar o nome, porém ela cria essa pasta específica Fotos, na qual todas as fotos vão estar compartilhadas nesse local. Então se vir aqui e colocar editar, a primeira coisa que você tem que fazer é permitir que os outros usuários vão ter permissão a acessar essa pasta compartilhada. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui na parte de permissões, e aqui na parte de permissões vamos permitir que alguns usuários tenham acesso. Se por acaso você colocar Alan vai ter acesso, então o Alan vai ter acesso a essa pasta. Isso significa que se ele utilizar o SMB ou o File System, ele vai ter acesso a essa pasta. Então nós vamos salvar e primeira etapa, faça o compartilhamento ou permissão que todos os usuários precisam para conseguir acessar essa pasta. Caso contrário, eles não vão ter acesso a essa pasta nem aqui no SMB ou no File System e também nem no nosso Fotos. Então, tome muito cuidado para você compartilhar para apenas os usuários que você deseja ter acesso a essa pasta. Então agora nós vamos esperar até ele processar essa primeira etapa. Uma vez que essa configuração foi feita com sucesso, se a gente vir aqui, agora nós vamos ter o nosso Share Space. Aqui no nosso Share Space vai ser todas as fotos compartilhadas. O que significa? Vamos lá e vamos copiar essas mesmas fotos. Isso significa que as fotos não vão ser adicionadas no mesmo local. As fotos não vão ser adicionadas na minha pasta específica como personal, mas sim na minha pasta Fotos. Então se por acaso eu voltar aqui, vir no nosso File Station e clicar, agora eu vou ter minha pasta Fotos. Desse jeito, se eu abrir Fotos, vai ter exatamente as mesmas fotos que eu tinha adicionado antes. Então, agora seria uma pasta na qual mais que um usuário teria acesso a essas fotos. A segunda etapa que nós vamos precisar fazer para que o usuário tenha acesso a essa pasta sinal de fotos, ou esse Share Space, nós temos que permitir que o usuário tenha acesso ao aplicativo Fotos. Então, vamos vir aqui de volta. Vamos entrar no nosso Control Panel, nós vamos vir no nosso usuário e vamos clicar no nosso usuário. No meu caso vai ser o usuário Alan. Eu posso editar, posso vir aqui na parte de aplicativos e ativar que esse usuário tem acesso ao aplicativo Fotos, ou também eu posso vir aqui nos meus aplicativos, o privilégio de aplicativos, e selecionar qual que é o aplicativo que eu quero. No meu caso, eu quero editar permissões e quero que o usuário Alan tenha acesso a esse aplicativo. Outra coisa que eu vou querer fazer é ativar o nosso Synology Drive, na qual eu já instalei ele, então nós vamos clicar e vamos ativar que o nosso usuário Alan e o nosso usuário Sauberlab tem acesso a essas pastas também. Tem acesso a esse aplicativo também. Agora a próxima etapa que nós temos que fazer é vir aqui no aplicativo e permitir que o usuário Sauberlab tenha acesso a essa pasta Fotos. Nós vamos vir aqui, clicar em Settings, e aqui em Settings nós vamos vir em Share Scope e vamos permitir que alguns usuários tenham acesso. Se por acaso você queira que todos os usuários tenham acesso às pastas Fotos, você pode simplesmente clicar aqui, ou você pode vir aqui e colocar Set Access Permission, e nós vamos escolher como Full Access, ou por acaso nós vamos querer algum acesso específico, mas no meu caso Full Access, e eu vou escolher o usuário Alan, e vamos adicionar. Desse jeito, Alan tem permissão de ver, compartilhar, fazer download e deletar se ele precisar. E vamos colocar salvar e salvar. Outra coisa interessante que nós podemos fazer antes de testar o acesso ao usuário Alan, nós podemos vir aqui, Settings, e nós podemos ativar essas duas opções. O que significa essas duas opções? Significa que através da AI, ou Machine Learning, ele vai fazer reconhecimento facial e reconhecimento de objetos. Se eu vim aqui, basicamente não tem nenhuma cara, então talvez ele não vai reconhecer nenhuma cara, porém talvez ele vai reconhecer esses objetos específicos. Então nós vamos vir aqui em álbum e nós vamos clicar em pessoas,
Como eu falei, ele não reconheceu nenhuma cara porque não existe nenhuma pessoa lá. Porém, o subject ele achou como transportation. Seria questão de carros. Eu acredito que ele não sabe o que seria essa imagem no fundo, porém ele sabe o que seria carros. Como a máquina está aprendendo a identificar o que é objetos e quais são os objetos, não é perfeito. Outra coisa interessante, se a gente vir aqui na parte Places, nós podemos escolher qual era o local que eu estava. No meu caso, essas fotos foram tiradas em Paris e aqui aparece o local, o nome do local, Paris. Outra coisa, como eu tinha falado no vídeo anterior, porque essas fotos têm metadados, ele vai aparecer o dia na qual eu tirei as fotos, não o dia que eu fiz o upload. E isso realmente é interessante para garantir que, se por acaso você tirou a foto no dia 25 e fez o upload só no dia 7, ele não vai aparecer no dia que você fez o upload, mas sim no dia que você tirou essas fotos. E realmente foi o momento que foi gravado nas suas fotos. Então, aqui no meu Share Space, eu posso ter acesso agora ao meu usuário Alan. E ele vai ter acesso total. Porém, nós não chegamos ao fim desse vídeo porque ainda nós temos que configurar a segunda etapa. A segunda etapa seria a configuração do meu Synology Drive, na qual eu quero ter uma pasta que ele vai fazer o upload automático dessas fotos. Como que eu poderia fazer isso? Eu posso fechar essa pasta, eu posso vir aqui e abrir meu Synology Drive Admin. Aqui no meu Synology Drive Admin seria o local na qual eu posso fazer qualquer edições, eu quero modificar acesso, quero reduzir acesso e outras coisas. Então se eu vir aqui na parte Overview, ele vai aparecer o Overview das minhas informações. Se eu aparecer Cliente, ele vai aparecer quais são os clientes conectados. Esse cliente conectado seria mais específico se você estiver utilizando o aplicativo do Synology Drive. Log seria todas as informações na qual foi adicionadas e um overview, então desse jeito, se por acaso foi deletado ou não, você tem essas informações. E agora nós vamos vir aqui no Team Folder. Team Folder é muito importante para você configurar essa pasta Homes. Isso significa que se eu ativar essa pasta e permitir um máximo de 8 versões e dar um OK, isso significa que todos os usuários do meu Synology Drive vai ter acesso a essa pasta Fotos. Se eu vir em Settings, eu posso fazer outras configurações. Uma vez permitindo o acesso, nós podemos vir aqui e abrir o meu Synology Drive. Então, agora, com o meu Synology Drive, eu teria o meu Drive, na qual eu teria minhas fotos, porém eu teria o meu Team Folder. Esse Team Folder seria onde teria as fotos de todos os meus usuários, ou as fotos compartilhadas. Agora, primeira coisa, nós temos que instalar o aplicativo para configurar esse backup automático. Tem duas opções, mas a opção mais rápida é simplesmente você clicar aqui para fazer o download e fazer a instalação. Para configurar esse Synology Drive, nós vamos simplesmente abrir o aplicativo do Drive, depois que se instalou, e vamos colocar Start Now. Como eu falei, meu ID seria Sauberlab, meu usuário Sauberlab. Não necessariamente você tem que utilizar o Click Connect, mas você poderia criar através do Proxy Manager um site externo e você poder acessar esse Synology NAS através desse site externo. Mesmo assim, nós temos algumas opções. Se a gente vir aqui em Sync, então significa que todas as informações que teria na pasta Fotos, ele vai fazer um sync para o meu computador e vice-versa. O que nós queremos é a questão de backup, nós queremos garantir que todas as informações que eu coloquei em uma pasta específica vai ser mudada ou vai ser copiada para o meu NAS. Então eu vou colocar com backup e apertar Next. Primeira coisa, você pode decidir aonde que você quer fazer o backup. No meu caso, eu tenho aqui no meu desktop uma pasta chamada Fotos, então eu vou escolher essa pasta. Desse jeito, toda vez que eu colocar alguma coisa dentro dessa pasta, ele vai fazer a atualização automática. E agora eu posso decidir onde que eu quero que salve esse backup. Para mim, eu posso selecionar, vir aqui no meu Teams, Fotos e colocar como backup. Então significa que todas as informações serão salvas nessa pasta backup. Eu vou colocar OK, colocar Next e posso escolher para fazer o backup contínuo, manual ou selecionar tempo específico. No meu caso, eu gosto de fazer o backup contínuo e vou colocar Next. Isso significa que ele vai ler todas as informações dentro dessa pasta e vai copiar automaticamente para o meu NAS. Outra coisa que você pode configurar, Settings, você pode selecionar o Backup Mode para ficar contínuo e o tipo de conexão. Porém, você não tem só a opção de fazer backup através da opção Backup. Você pode vir aqui no seu Sync, criar, vamos deixar o mesmo usuário e nós vamos apertar Next.
vamos escolher qual que é a pasta que eu quero fazer o sync. Então no meu Drive eu poderia fazer a pasta Backup. E eu posso deixar que todas as informações vão ser salvas no meu Cyberlab Synology Drive e posso deixar On Demand. Esse On Demand vai ser interessante se por acaso você quiser pesquisar essas fotos, porém você queira abrir uma pasta específica, um arquivo específico só quando você quiser. Caso contrário, se por acaso você tiver uma biblioteca muito grande, ele vai fazer o download automático de todas essas informações. Então eu vou colocar Done e vamos colocar OK. O que significa? Significa que se por acaso a gente clicar no meu Synology e abrir ele, teria todas as informações do backup, que seria do meu usuário, teria acesso aqui e teria minha pasta fotos. Então, se por acaso eu vim aqui e abrir ela, ele vai fazer o download de acordo com minhas necessidades. Se eu fechar ela, ele vai ter minhas informações, porém eu posso clicar aqui, Drive e Free Up Space, e ele agora só está no cloud, não mais no meu computador. Isso é interessante para salvar espaço. Então, desse jeito, nós mostramos como que você pode instalar o seu Synology Photos, como que você pode fazer a configuração desse Synology Photos tanto dedicado para o usuário local, que seria cada usuário, ou compartilhado, na qual mais que um usuário teria acesso. Além do mais, nós deixamos claro como que você poderia fazer o backup dessas fotos, de modo em que, se por acaso você perdeu o seu computador, você continua tendo acesso às informações. Então, se você gostou desse vídeo, achou interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito ainda e te vejo na próxima. Tchau!